Expressões algébricas. Introdução. Uma expressão matemática que apresenta números e letras é denominada expressão algébrica. As letras, que representam números reais, são chamadas variáveis. Exemplo. Vejamos alguns tipos de expressões algébricas. Expressão algébrica inteira. A expressão algébrica inteira é aquela expressão que não tem variáveis no denominador ou variáveis dentro de raízes. Então, aqui no caso do item 1, as variáveis são x e y. Nenhuma delas está no denominador ou em uma raiz. Caso 2, a variável é x. Novamente, essa variável não está nem no denominador, nem numa raiz. E no terceiro caso, as variáveis são x e y, que também não estão nem no denominador, nem na raiz. Expressão algébrica fracionária. Expressão algébrica fracionária. A expressão algébrica fracionária é aquela expressão que traz alguma variável no denominador. Então, no primeiro caso aqui, nós temos as variáveis a e b, onde o b está no denominador. No segundo caso, a nossa variável é o x, onde o x está no denominador. E no terceiro caso, as variáveis são c e a, onde o a está no denominador. Expressão algébrica irracional é aquela onde a variável está dentro do radical. No primeiro exemplo, as variáveis aqui são a e b, tanto a quanto b estão dentro do radical. No segundo exemplo, as variáveis são a e x, aqui no caso o x está dentro do radical. E no terceiro exemplo, as variáveis são x e y, tanto x quanto y estão dentro do radical. Exercício, página 101, questão. Exercício, página 102, questão 1. Em uma loja, um livro custa x reais e um caderno custa y reais. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio ao comprar 5 livros e 8 cadernos dessa loja? Página 2, questão 1. Bem, ele vai comprar 5 livros. E no caso, um livro custa x reais. Então, o preço que ele vai pagar em livros é 5 vezes x, onde 5 é a quantidade de livros e x é o preço de cada livro. Mas ele também vai comprar 8 cadernos. E o preço de cada caderno é y reais. Então, ele vai gastar mais 8 vezes o preço de cada caderno, que é y. Então, essa expressão é a expressão que nos dá o quanto Caio vai pagar pelos livros nessa loja. Vamos voltar à nossa atividade.
Página 102, questão 2. Em uma empresa trabalham H homens e M mulheres. Qual a expressão algébrica vai representar? Item A, o total de pessoas que trabalham nessa empresa. Item B, a diferença entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Item C, a razão entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Página 2, questão 2. Item A. Queremos saber qual é o total de pessoas que trabalham nessa empresa. Bem, se alguém trabalha na empresa, ou ele é homem ou ele é mulher. Não tem outra opção. Então, o total de pessoas será H, que é o número de homens, mais M, que é o número de mulheres. Item B. Queremos saber a diferença entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Bem, se nós queremos saber a diferença, vamos fazer o número de homens menos o número de mulheres. Esse valor ele pode ser negativo ou positivo, não é verdade? Se o número de homens for maior, esse valor será positivo. Se o número de homens for menor, esse valor será negativo. Para que a gente fique somente com o valor positivo, podemos usar um módulo. Por último, item C, queremos saber a razão entre o número de homens e o número de mulheres. A razão nada mais é do que uma divisão do número de homens e o número de mulheres. Voltando para a nossa atividade, fim de aula. Por hoje é só, pessoal.